dia, boa tarde, boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor de Química, professor Paulo, certo? A gente está aqui dando continuidade a essa série de videoaulas, onde a gente passa aqui o slide e vamos fazendo a explicação geral do assunto, ok? Esse daqui é o vídeo 2 do nomenclatura de compostos orgânicos. Então, quem não viu o vídeo 1, por favor, para esse vídeo agora, vai para o vídeo 1. Depois que ver o vídeo 1 é que vem para o vídeo 2, ok? A gente vai ver essa segunda parte, que é a parte de identificação e nomenclatura de ramificações, ok? Então, vamos lá. A gente já tinha visto, certo? Como é que estava nomear estruturas orgânicas. Então, para dar nome a qualquer molécula orgânica, a gente tem que dividir o nome em 3 partes. Prefixo, que é a identificação ali da quantidade de carbonos. Infixo, certo? Quando a gente vai ver a questão da identificação das ligações simples, duplas ou triplas, e sufixo é a parte final, quanto justamente a função orgânica, a qual ela pertence e qual a terminaçãozinha do nome que é dado, ok? Aqui a gente vai ter, como a gente daria o nome das estruturas, um carbono para o prefixo, quando só tem um carbono inicia com met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e assim por diante, certo? Quanto ao tipo de ligação, certo? O infixo, que a gente chama. Então, ligação simples, an, dupla en, tripla in. Se eu tenho 2 duplas, dien, 3 duplas, trien, 2 triplas, dien e assim por diante, ok? E aqui algumas funções orgânicas, que é justamente a terminaçãozinha lá, tá bom? Que eu falei praticamente uma por uma para vocês no vídeo anterior. Lembrando que a gente ainda não está na parte de identificação de funções orgânicas, onde a gente iria identificar cada uma dessas aqui. A gente vai ver isso em vídeos futuros, ok? Perfeito. A gente chegou justamente na parte que faltava no vídeo anterior, que é a parte de ramificações, ok? Então, vamos identificar aqui grupamentos ou ramificações. O grupamentos alquila é o grupamento formado a partir de um alcano pela retirada de um átomo de hidrogênio. Os grupos alquíleos são nomeados substituindo sua terminação ano do alcano de origem pelo sufixo ila. Aí deu uma embaralhada aqui, mas resumindo, a gente tem o seguinte, turma. Se eu tenho uma ramificação, e a gente vai identificar isso nas funções daqui a pouquinho, tá? Se eu tenho uma ramificação que tem 2 carbonos, o nome é etil, tá vendo aqui? Se eu tenho 3 ligados dessa forma, tá certo? Eu tenho o propil. Aqui o propil eu tenho algumas variações, o butil também eu tenho algumas variações, que pode ser isobutil, certo? Ou N, butil, N, propil também, certo? Ou isobutil, isopropil também. Como é que é isso, professor? Se você prestar atenção, essa ligaçãozinha que está na extremidade, se ela vier aqui, no carbono central, eu dou o nome de isopropil, certo? Na ramificação, ok? A mesma coisa acontece, com o butil aqui, tá? Se ele for ligado dessa maneira e a ligação for na extremidade, é butil. Se esse CH2 ele estiver justamente aqui e fazendo essas outras ligações, então é isobutil ou N-butil também, tá bom? Octil, certo? Lembrando aqui, ele está na forma condensada, ok? Esse 6 aqui está multiplicando quem está dentro, a gente já viu isso no outro vídeo, Então vamos lá. Beleza. Identificação da cadeia principal, Então, aqui a gente vai fazer a identificação da cadeia principal, ok? Ou seja, a cadeia principal é a estrutura que tiver o maior número de carbonos possíveis e dentro dela tem que estar obrigatoriamente as duplas ligações. Aqui não tem dupla, mas é só uma exemplificação que eu estou dando, tá? Então, o que sobra da cadeia principal, certo? Fiz a identificação. O que sobra a gente chama de ramificação. Aí o que sobra e chama de ramificação, a gente vai olhar a designação que a gente viu anteriormente. Se só tem um carbono, metil. Se tem 2 carbonos, etil. E assim por diante, tá? Então, vou ver essa primeira estrutura aqui. Ela tem 8 carbonos, certo?
Então, ela já vai ser aí um octano. E para a gente dar o nome para essa estrutura aqui, para a ramificação, a gente vai identificar em qual carbono ele está. Ele está justamente no carbono 4, lembrando, né? Tem que dar a menor numeração possível para essa ramificação. A mesma coisa que a gente fez com a dupla ligação. Professor, se tiver dupla e ramificação, de quem é a prioridade? Da dupla ligação. A dupla ligação tem prioridade em cima da ramificação, tá bom? Então, se em duas extremidades eu tivesse uma ramificação e outra dupla ligação, a prioridade para iniciar e fazer a numeração dos carbonos tinha que ser iniciar pelo lado da dupla ligação, ok? Aqui não tem dupla, tem só ramificação. Ela foi colocada justamente no meio para não ter essa preocupação ainda, tá? Mas nesse caso aqui a gente já dá o número. Então aqui, se a gente fosse dar o número, o nome dessa estrutura seria 4-metil, certo? Octano, ok? E a gente vai ver isso mais para frente também. Aí aqui a gente também tem essa estrutura, ó, só que a cadeia principal fez essa curva aqui, ó. Mas professor, por que fez essa curva? Lembrando, a cadeia ela pode ficar torta e tudo, mas tem que dar o maior número de carbonos possíveis. Se eu tivesse só pegado esses de cima, ele ia ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo isso aqui, eu fico com 8. E isso daqui eu considero como ramificação. E essa ramificação aqui tem quantos carbonos? 2. Então ela é um etil, ok? Então, se eu fosse dar nome a essa estrutura, seria 4-etil octano. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Então, identificação da cadeia principal. E a gente vai chamar essa parte de baixo de ramificação, certo? A gente aqui vai ter um outro exemplo de ramificação. Mais uma vez, ó, não vou pegar essa cadeia principal aqui de cima. Não peguei ela, tá? Ó, peguei essa subindo aqui e fiz a identificação de ramificações aqui, ó, né? Se eu fosse dar nome a esse tipo aqui, ó, aí seria, ó, aí a gente, como tem duas ramificações, tá? A gente vai dar prioridade, ok? Pela ordem alfabética, certo? Essa ramificação aqui é um metil e essa é um etil. Quem vem primeiro, o E ou o M? Muito bem, o E. Então eu vou ter aqui, ó, 3-etil, certo? 2-metil. Se a estrutura ele tem 6 carbonos, né? Seria X, ligações simples, AN e terminação O. Então, 3-etil, 2-metil, hexano, ok? Muito bem. Aí aqui, ó, a gente vai ter aqui mais uma vez uma outra estrutura, e nessa estrutura eu tenho três ramificações. Por qual lado eu vou começar? 1, 2, 3, né? 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, né? Eu começo da esquerda ou da direita a numeração? Eu vou começar da direita. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, eu vou dar uma menor numeração para esses dois. Se eu começasse da esquerda aqui, ó, né? Começar da esquerda, eu teria a mesma numeração inicial, mas no carbono 4 eu não teria ramificação. Por isso que eu vou priorizar esse lado aqui. Então, eu vou começar a numeração pelo lado direito, ok? Então, carbono 1, 2, 3, 4. Então, eu já vou ter aqui, ó, né, as minhas ramificações no carbono 3, carbono 4, carbono 6. Então, eu vou colocar 3, 4, 6, certo? 3, 4, 6, 3,4,6, trimetil. Por que tri? Porque eu tenho 3 ramificações iguais. Então, eu coloco trimetil, ok? Traço. Se tem 8 carbonos, octa, certo? Se tem ligação simples entre eles, an, ok? E a terminação O. Perfeito? Muito bem. Devemos prestar atenção, devemos prestar bem atenção na escolha da cadeia principal, pois ela deve ser a mais longa e a mais ramificada
de modo que a soma dos números que acompanham as ramificações seja o menor possível, não é isso? Muito bem, muito bem. Então aqui ó, começa ou da direita ou da esquerda. Mais uma vez eu vou ter que começar da esquerda aqui a numeração. Por quê? Por conta que eu vou ter aqui ó, o carbono 2 e o carbono 3 com essas duas ramificações aqui, tá bom? Então, eu teria aqui ó, uma ramificação no carbono 2 e outra no 3. Então vai ser 2,3, estão vendo aqui embaixo? 2,3, certo? Tem 5 carbonos, certo? Desculpe, 2,3 dimetil, porque tem duas ramificações iguais, certo? Dimetil, 5 carbonos, pente, ligações simples entre eles, e a terminação O, certo? Mais uma vez a gente vai tentar dar nome a essas duas estruturas aqui, tá? Então, ó, tenho aqui 5 carbonos e a ramificação no carbono 2. Então vai ser 2-metil, ok? Por que metil? Porque a ramificação só tem um carbono, né? Pente, por que pente? Porque tem 5 carbonos, pente. Ligação simples entre eles, e a terminação O porque só tem carbono e hidrogênio, ok? Esse outro aqui, ó, eu tenho 6 carbonos, né? E eu tenho uma ramificação justamente no carbono 3. E que ramificação é essa com 2 carbonos? Etil. Então, carbono 3, traço. Etil, porque tem 2 carbonos na ramificação, etil. Tem 6 ao todo, X, né? Ligação simples entre eles, e a terminação O, porque só tem carbonos e hidrogênios. Perfeito, muito bem, muito bem. Ok. Se duas ramificações diferentes puderem direcionar a numeração da cadeia principal, a prioridade deve ser dada àquela que apareça primeiro no nome do composto, ou seja, segue a ordem alfabética. Aquilo que a gente tinha visto antes. Aqui eu tenho um etil e um metil, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, por qualquer lado que comece, certo? Ele iria começar já coerente, por conta que tem ele dá a mesma numeração para cada. Só que, por um lado, eu começo com uma ramificação que começa com a letra M, que é o metil, e por o outro eu começo com a ramificação que tem o nome etil, né? Que vem antes na ordem alfabética. Então, obrigatoriamente, tem que ser pelo lado da ordem alfabética. Então, quem vem primeiro, o E ou o M? O E. Então, vou começar a numeração da direita aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que ramificação é essa aqui, que tem 2 carbonos? Ó, 1, 2 carbonos. É o etil. Então, 4 etil, 5 metil, porque só tem um carbono aqui na extremidade, ó. Octano, octa, porque tem 8 carbonos na cadeia principal, ó, isso aqui é a cadeia principal, tá certo? Opa, desculpe. Isso são ramificações. Só tem ligação simples, porque se tivesse dupla tinha justamente mais de uma ligação aqui. E só tem carbono e hidrogênio, terminação O, ok? Perfeito. Então, aqui a gente tem um exemplo de justamente prioridade, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, ele está começando pela esquerda para dar prioridade à dupla. E não vai começar pela direita, ó. Não começa pela direita para dar prioridade à ramificação. Entre ramificação e dupla ligação, prevalece a dupla, ok? Então, a nomenclatura correta seria justamente dessa primeira estrutura aqui. Se ele tem ó, uma ramificação no carbono 6, eu vou começar dando o nome pela ramificação. Então, 6. Que ramificação é essa que só tem um carbono? Metil, certo? Dá nome à estrutura. Tem 7 carbonos na estrutura. Hepta, certo? Tem uma ligação dupla. Onde tem a dupla? Iniciando no carbono 2. Então, 2 em e a terminação O, porque só tem carbono e hidrogênio. Perfeito, gente? Muito bem. Eu vou fazer só esse slide, tá certo, gente? Eu vou parar aqui e vou mandar para vocês uma listinha de exercícios, tá? Tanto do primeiro vídeo quanto do segundo, tá bom? Que o que a gente precisava ver sobre ramificações basicamente é isso aqui, tá?
Ok, então vamos lá, ó. Só para essa estrutura aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu vou começar da esquerda ou da direita para dar numeração? Da esquerda, porque está mais próximo, né, das ramificações. Então eu tenho duas ramificações iguais, tá? 2 metil, ó, no carbono 2 e no carbono 3. Então 2,3 di, porque são iguais. Di, que ramificação? Metil, então dimetil. Eu tenho 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples entre eles. Só tem carbono e hidrogênio, ó. Então 2, 3, dimetilpentano. Perfeito, gente? Então, galera, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado aí dessa revisãozinha básica, tá certo? Então, vou parando por aqui e vou enviar para vocês alguns exercícios. Grande abraço e até a próxima aula.